Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa videoaula. E nessa videoaula de hoje nós vamos ver dicas sobre como desenhar bocas. O desenho da boca, ele parece um pouco complexo, mas nessa videoaula eu vou tentar mostrar da forma mais simples a forma como você pode estar fazendo o desenho da boca de forma bem elegante e de forma mais simples possível. O primeiro passo, eu sugiro que você divida um traço horizontal em 3 partes. Você pode usar sempre isso, mas de preferência para quem está começando agora, para você ter uma noção melhor de como fica a divisão do desenho da boca. E esse contorno aqui que divide o lábio superior do lábio inferior, ele é a parte mais importante do desenho da boca no quesito de definir expressão. Se você estiver desenhando um rosto e o desenho da boca ficar perfeito, mas esse traço do contorno aqui no meio da boca não ficar igual ao desenho do rosto, a pessoa não vai ficar, o desenho da pessoa não vai ficar igual à foto. Como você viu, aquelas 3 divisões que nós fizemos no início, ela está servindo de base agora para a gente montar o contorno externo do lábio. O lábio de baixo é um pouco diferente, né? Aqui no centro da boca. Você pode modelar. E com o contorno definido, esse contorno é meio padrão. Você vai usar ele geralmente para quase todo tipo de boca que você for desenhar, né? Alguns vão ter lábios maiores, outros menores, mais finos, mais grossos, mas o modelo vai prevalecer geralmente esse é o modelo padrão de boca. Você também tem que ver que no desenho artístico a gente costuma não deixar contorno, então nós vamos dar uma suavizada aqui no contorno com a borracha. Essa borracha é um tipo limpa-tipo e vamos começar a fazer um sombreamento. O sombreamento ele é um pouco diferente do sombreamento do lábio, né? Quando você está sombreando uma parte mais lisa, você faz um contorno mais homogêneo, né? No desenho da boca você vai fazendo tracinhos que é para definir a divisão do lábio, né? Aquela textura que as pessoas têm no lábio. Se você fizer um contorno único, se você fizer um sombreamento único, não vai dar essa textura que aparece no lábio. Então você vai fazendo com os traços, definindo as partes mais claras das partes escuras. Vale lembrar que você deve observar muito a referência, né? Se você está desenhando o lábio e ele tem bastante textura, você vai fazendo a textura baseada na forma como ela se apresenta no lábio da pessoa, né? Vale ressaltar também que as partes mais escuras elas vão representar profundidade, enquanto o brilho vai representar volume. Então, como você pode ver, aqui já vai dando uma diferença no desenho à medida que você vai acrescentando a textura. E você não vai usar nada para esfumar o desenho, nenhum esfuminho, nenhum papel, né? Algumas pessoas utilizam o dedo. Eu não aconselho você usar o dedo para esfumaçar o desenho, né? Eu aconselho sempre o esfuminho e um lenço de papel ou um papel higiênico, né? E você vai definindo as partes mais claras das partes escuras apenas com o peso da mão, né? Com a força que você vai exercer no lápis sobre o papel. As partes mais escuras eu faço um esforço maior
faço uma pressão maior do lápis no papel, e as partes mais claras eu faço uma pressão um pouco menor, eu diminuo o esforço do lápis no papel. E o brilho, aquele brilho mais forte, eu deixo totalmente branco, eu não passo o grafite. Como eu disse, você consegue definir já aqui bem as partes mais escuras, né? Um cinza mais claro, menos preto aí para dar um degradê do brilho para a sombra. E veja que eu deixei o centro aqui bem escuro mesmo, aqui no meio do lábio, já para dar um destaque maior aqui no contorno da divisão dos lábios, né? A textura do lábio inferior, ele é um pouco diferente do lábio superior, apenas no quesito de forma da textura, no traço. Por exemplo, no lábio superior você faz um traço mais reto, e no lábio inferior você vem fazendo com uma leve curvatura para dar uma sensação de volume maior no lábio inferior. Como você pode ver aqui na imagem, veja que a parte que está com a textura e a parte que está sem textura ainda é muito diferente, dá um volume maior ao desenho quando está com a textura. Voltando a mencionar aqui o centro da boca, aqui no contorno, aqui entre a divisão dos lábios, eu vou dar um reforço maior aqui no lábio inferior, na parte superior, né? Veja que eu vou fazer uma parte mais escura em cima e vou puxando um degradê para o centro do lábio, né? Costumo colocar um pouco mais de sombra também na parte inferior e deixando a parte central do lábio um pouco mais clara, para dar um volume maior ao desenho. E assim você vai definindo toda a textura do lábio, né? Você vai identificando as partes mais escuras, textura de tom médio, cinza médio, e os brilhos. E aqui a gente praticamente já definiu o desenho, né? Eu vou fazer aqui um pouco de pele ao redor da boca aqui para não deixar a boca simplesmente aqui no nada, né? Veja que eu vou usando o mesmo lápis e veja como a forma como a sombra, como o sombreamento está sendo feito já é totalmente diferente. Veja que eu vou fazendo uma sombra homogênea, ao contrário do que eu usei lá na boca, eu fui fazendo em traços. E se você for vendo aí como é feito o movimento do lápis, se você for seguindo, você vê que vai formando uma pequena textura na pele. Geralmente a pele não é totalmente lisa, ela sempre vai ter uma textura. Ela sempre vai ter umas pequenas divisões, uma textura, pequenas rugas, divisões. E quando a gente vai estar fazendo um desenho artístico ou for fazer algo mais realista, você tem que definir bem essas divisões. Você tem que manter essa textura no desenho. Você tem que definir o máximo possível. E tá aqui, pessoal, a nossa videoaula sobre bocas frontal. Tá aqui, eu vou tentar fazer um novo exemplo aqui de uma boca de perfil, mas vai seguir a mesma linha.
É só para que você não fique com essa dúvida também, mas você vai ver que a forma como é feita muda apenas o contorno, né? Depois que você define o contorno, só a forma como ela é feita, eu vou usar aqui um quadrado, vou dividi-lo aqui no meio, e o lábio ele é feito similar a um coração. De lado, né? Ao contrário, você em pé, você bota ele de lado, né? Dá uma suavizada aqui, tirando os traços que eu não quero no desenho, né? Vou usar a borracha branca. E aí você vem formando a textura, né? É praticamente igual a outra. Não usa textura homogênea. Sempre traços escuros, traços mais claros para definir a profundidade com traços mais escuros e para definir o volume com traços mais leves, né? menos escuros. E volto a destacar aqui o centro da boca, né? O contorno que fica aqui entre o lábio inferior e superior, que é ele que vai dar um destaque maior ao seu desenho, que é ele que vai dar expressão à boca, é ele que vai definir se o desenho da boca vai ficar igual à sua referência no quesito de expressão ou não. Veja que fica uma textura bem legal você usando apenas o lápis, papel sulfite comum mesmo, não precisa usar um papel caro para fazer esse tipo de desenho, até porque nós estamos praticando aqui, estamos treinando, né? Se você está começando agora, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E veja que o lábio inferior também eu formando mais com traços curvos, e como você viu no desenho anterior. Bom pessoal, nossa videoaula sobre desenho de bocas está concluída. Espero que você assista o vídeo e faça o desenho, tá? Porque você assistir e ver como é feito é importante, mas você aprende mesmo se você colocar em prática, tá? Desenhar a gente aprende desenhando. E se você tiver alguma dúvida, ou quiser saber como que tá o seu desenho, manda lá no nosso grupo do Facebook que a gente vai estar tentando dar um feedback do seu desenho. Caso não consiga, outras pessoas que estiverem lá vão te ajudar. Tudo bem? Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima videoaula.